Oi, muito prazer, seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo. Então, eu sempre tive muita vergonha de gravar por uma câmera, mas eu queria muito documentar os meus próximos anos de faculdade e documentar um pouco a minha vida, transformar isso aqui mais ou menos num diário virtual, eu acho. E eu sou completamente apaixonada por vlogs e eu sempre quis ter um canal de vlogs, então acho que vai ser mais ou menos esse o objetivo desse canal, né? Eu quero muito mostrar as coisas que eu faço na faculdade. Provavelmente ninguém sabe, mas eu tô no primeiro período de design de moda, então eu quero trazer muito os meus trabalhos, as coisas que eu aprendi pra cá, pra ficar registrado e documentado. Então, vamos começar do começo. A primeira semana, a gente não fez muita coisa, assim. Era mais apresentação das matérias, dos professores, dos materiais que a gente tinha que comprar. Aí, já na segunda semana, que começaram a realmente a passar conteúdo, a ter aula, aí eu tive um pouco de fundamentos do design. E na aula de modelagem, a professora ensinou a gente a tirar todas as medidas do corpo que a gente vai precisar para poder fazer as modelagens. E já na terceira semana, a professora de desenho de moda começou a passar algumas coisas pra gente soltar o nosso traço. Então ela mandou a gente fazer várias linhas retas na horizontal, na vertical, na transversal, só, tipo, com lápis, sem régua, tendo que segurar, não podia soltar a mão de jeito nenhum, e também fazer círculo sem compasso. Foi bem difícil, a gente ficou literalmente a manhã inteira fazendo isso. Aí, já na quarta-feira, no próximo dia, a gente começou a ter aula de desenho técnico, então a gente começou com a caligrafia mesmo, e a professora não fazer legenda, não teve tanta coisa assim. Aí, acho que essas foram as principais coisas da terceira semana. Aí, vem essa semana, que eu estou vivendo, que é a minha quarta semana de faculdade. E eu esqueci de dizer, mas na outra semana o professor de metodologia do projeto de design tinha passado o design não, o projeto que a gente vai fazer por semestre. Todo semestre a gente tem um projeto interdisciplinar e a gente tem que fazer uma roupa para um desfile que acontece no final do semestre. E aí eu pretendo fazer um vídeo só explicando sobre esse projeto, porque ele é bem completinho, então vai ficar mais pra frente. Aí, nessa semana, em desenho de moda, a professora queria trabalhar com a gente pra a gente desligar a parte esquerda, eu acho que era a esquerda, do cérebro, que é a parte mais racional, digamos assim. E aí ela queria que a gente trabalhasse com a parte direita. Então ela fez um trabalho, assim, bem legal, que ela mostrava primeiro. A gente teve que dividir a folha em dois, e aí ela mostrava metade do desenho, a gente tinha que desenhar essa metade sem saber o que que era. E depois ela colocava a segunda parte e aí a gente descobriu o desenho. Teve uma bem legal, que ela passou uma coisa que eu jurava que era só uma flor ou uma girafa meio desconstruída, e até o final eu não sabia o que que era. Aí, até que ela mandou a gente virar a folha e eu descobri que era um salto, uma perna e um salto. E eu desenhei ela inteira de ponta cabeça e eu não tinha nem percebido o que que era. Ela também passou uma outra menina que a primeira parte, assim, do desenho, ela é uma menina deitada, assim. A primeira parte eu fiz bem tranquilo, só que a segunda, quando eu já sabia o que que era o desenho, foi muito mais difícil. Era mais ou menos esse o objetivo da aula, dela mostrar que a gente consegue desenhar as coisas, só que quando a gente sabe o que que é, a nossa parte esquerda do cérebro normalmente dificulta e a gente acaba achando que não vai conseguir fazer, né? Aí na aula de desenho técnico, a professora só mandou a gente fazer linhas
na vertical, na horizontal, no ângulo de 40, 30 e 60 graus, só que dessa vez com régua, né? Muito mais fácil. Aí o professor de software gráfico começou a ensinar a gente a usar o Illustrator. O professor de fundamentos do design falou um pouco sobre sustentabilidade no design. E ontem eu acho que foi a melhor aula, que é a aula de modelagem. Com certeza é a minha favorita. E aí a professora primeiro explicou como são feitos os tecidos, e aí ela explicou a diferença entre um tecido plano e uma malha. A diferença basicamente é que o tecido plano, ele é entrelaçado, então ele é tipo assim que a trama é feita, então tem o comprimento, que é um tecido bem esticado, e aí a largura, que é um tecido que vai fazendo assim. E a gente achava que a diferença entre o tecido plano e a malha era a elasticidade, mas o tecido plano pode estar elastano, então isso não faz muito sentido. E a principal diferença da malha mesmo é que, em vez dela ser entrelaçada assim num tear, ela é feita um laçamento que é tipo um pontinho de tricô, só que bem pequenininho, porque é feito com fio, né? E aí isso faz ela ser maleável em vários sentidos. Essa é a principal diferença entre esses dois tipos de tecido. Ela explicou também que essa parte do comprimento do tecido plano se chama urdume e a parte da largura se chama trama. Então, o urdume é o fio principal, ele é bem mais forte e normalmente quando você vai fazer uma roupa você usa o fio do urdume de referência, mas tem a trama que ela é mais armada, então quando vai fazer tipo gola de camisa, punho de camisa também, você usa a linha da trama de referência para poder fazer uma coisa assim. E por fim, então na sexta-feira, a professora também ensinou a gente a fazer o nosso primeiro molde, que é o molde de uma saia. E eu acho que assim, foi uma das aulas mais legais até agora. Então ela primeiro ensinou a gente a cortar um retângulo, e aí ela foi passando as medidas e a gente foi seguindo para fazer o molde. Então, ele tá assim por enquanto, né? Essa é a parte da frente. A gente não terminou porque falta a parte da pence aqui, que ela explicou como é que faz, mas ela mandou a gente esperar semana que vem, porque ela quer fazer direitinho. E esse molde, ele é só um molde do tamanho 40, e ele não tem sobra pra vestibilidade, nem pra costura, ele é só tipo um molde base mesmo, e dele vai se criando novas peças, novas bases para novas peças. E é basicamente isso, até agora, nessas primeiras 4 semanas de aula que eu tive. Eu tô muito, muito feliz de estar cursando isso, eu sempre quis, desde muito pequenininha, então espero que vocês fiquem mais aqui e acompanhem a minha trajetória nesse curso e um pouco sobre a minha vida, sobre as outras coisas que eu faço também, e é isso.